É, deixa eu começar aqui. Bom dia, pessoal. Vamos continuar, dar uma repassada aí, porque, como combinado na semana passada, essa semana tivemos da outra matéria, nós temos o questionário. Já deixei a aula anterior já para o pessoal poder ir preenchendo. E para a semana que vem nós fazemos essa parte de bombas, né? Então, praticamente a gente já fechando, ok? Beleza, Mariana. Qualquer coisa, depois a gente só vai repassar alguns conteúdos e se tiver alguma dúvida também para esclarecer. No caso aqui, ó, nós temos, deixa eu ver se está a parte que nós vimos aqui, introdução, né, falando da parte de bombas hidráulicas, o recalque, né, o que que significa o recalque dentro das bombas hidráulicas, sistemas de bombeamento. Aí nós fomos definir a nomenclatura, né? Bombas de deslocamento direto e bombas cinéticas, que trabalham com velocidade. Isso é interessante, por quê? Porque esse tipo de bomba está relacionado que essas bombas do tipo cinéticas, dentre elas as bombas centrífugas, elas são se a gente fizer um comparativo com a parte de compressores, lá das máquinas, nós teríamos as máquinas de fluxo, né? Tinha as de pistão e a de fluxo. As de fluxo, nesse caso de bombas, porque em vários livros você pode ter nomenclaturas diferentes para falar da mesma coisa. No caso, a bomba de fluxo, uma outra forma de falar delas seria como cinéticas, bombas cinéticas, ou bombas do tipo cinéticas, que quer dizer o quê? Cinética vem de movimento, vem lá da física, né? Da parte de energia cinética. O que é energia cinética? É energia do movimento. Então, no caso, as bombas cinéticas, elas trabalham com o movimento do fluido. Então, por isso que a bomba, dentro das bombas cinéticas, a velocidade que a bomba empurra o fluido, que vai gerar a pressão dele, que vai gerar no caso de bombas hidráulicas, o recalque, né? Lembrando que, quem lembra o que significa recalque? O que significa recalque aí? Deixa eu até voltar aqui na outra janela para ver se alguém... O que significa recalque? Hein? Quem lembra? Vou ter que perguntar essa, hein? Recalque. As bombas, eu não quero saber em gíria, não. E patropia, hein? O que você lembra, patropia? Quero ver, hein? Semana que vem é o dia D. Fala a verdade. Nem eu não lembro o dia que eu nasci, não. Eu sei qual dia que é, mas eu não lembro. Luiz Fernando, o que é recalque? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ian, Nicole, que foi com nota boa. O que é recalque?
Ah, agora eu descobri que o Gabriel sabe pesquisar na internet. Tá, então agora abre o microfone e explica sem ler isso daí. Ah, Google responde. Então, é o tipo de resposta que você põe e não sabe o que você pôs. Aí o pessoal pergunta para você depois, você não sabe explicar o que é recalque. Então, toma muito cuidado, que hoje em dia é uma época justamente disso. Ah, você pergunta alguma coisa? Ah, é isso aqui. Você vai, não, mas o que significa isso aí que você leu? Ah, não sei, tá aqui. Amigo, tá aqui, tá. Eu vi que tá aí, tá escrito, explicando. Eu até posso ter entendido, mas você que está procurando a resposta, você achou a resposta, mas não foi respondido. Quer dizer, você não entende do que você está lendo. Certo, Gabriel? Toma muito cuidado, no geral, a utilização da internet aí, porque hoje em dia, mais do que nunca, esse copiar e colar é muito fácil de você perceber que a resposta não é sua. Você escreve um negócio que não tem nada a ver com o que você costuma escrever, com o que você costuma falar. Então, é uma situação bem complicada isso daí. Tem que tomar muito cuidado, porque isso vai gerar, por exemplo, dependendo do trabalho que vocês estiverem fazendo, todo mundo põe a mesma resposta. Está tudo igualzinho ali, falou, ah, mas espera, todo mundo explicando do mesmíssimo jeito, com as mesmas palavras. Então, é uma coisa complicada. Prestem atenção nisso daí, tá? Continuando aqui. Então, no caso, o recalque, lembrando que é aquela parte da pressurização, né? O lado que a bomba vai mandar pressão de fluido, né? É o recalque, é aonde você vai empurrar a coluna de fluido. No caso, geralmente a bomba hidráulica é para mandar o quê? Para mandar um fluido em uma altura maior ou numa certa distância. Então você gera essa pressão. Então, essa pressão gerada na saída, na descarga da bomba, é a região de recalque, porque você está empurrando a coluna de fluido, tá bom? Então, nesse caso, para gerar o recalque, para gerar essa pressão do fluido, no caso das bombas cinéticas, ela vai trabalhar através da velocidade do fluido, que vai ser transformado em pressão no recalque. Opa! E depois nós temos as bombas centrífugas. Aí, dentro das bombas centrífugas, nós vimos classificação, principais componentes e tipos. Inclusive, quem lembra das bombas centrífugas, os 3 tipos que nós temos? Na última aula a gente calculou. Hein? Gabriel, já não vale procurar mais no Google. Ninguém lembra? Da última aula, tipos de bombas centrífugas. No caso, bombas axiais. Certo? Então você já não está valendo, Gabriel. Você já perdeu ponto comigo hoje. Eu quero ver você por você mesmo conseguir fazer as coisas. Sem depender do Google. Se cai a internet, não faz mais nada. Né? Certo? Então, alguém lembra? Tipos de bombas. Tipos de bombas de fluxo, ou cinéticas, no caso, né? Aí, no caso, nós tínhamos a bomba centrífuga ou radial, bomba centrífuga ou radial, né? Tinha as mistas, no caso, rotor do tipo Francis, ali encaixa mais ou menos nas bombas diagonais ou mistas, e bombas axiais.
Então, nós temos aqui bombas radiais, diagonais ou mistas e bombas axiais. A bomba axial, se a gente fosse pensar lá do compressor, qual é qual eletrodoméstico que a gente podia dar de exemplo que tem o mesmo sistema de fluxo da bomba axial? Quem lembra? Hein? Vamos lá? Vou ver quem que acertou as coisas na prova lá para poder perguntar, hein? Eu quero ver se está sabendo mesmo. Pessoal, vão participar? Emanuele? Qual eletrodoméstico que a gente tem em casa que que faz que tem o fluxo dele é similar ao da bomba axial? O Abner já gastou uma ficha aqui. Agora eu quero ver quem é que vai responder mais. Daqui a esperar um pouquinho aí eu falo. Hein? Qual que é o eletrodoméstico que nós podemos fazer um comparativo com a bomba axial, que tem o mesmo sistema de fluxo, só que a gente falou dele lá em compressores. Quando tinha compressor radial e axial. Misto praticamente não tem. Geralmente lá no compressor ele falou radial e axial. Agora aqui em bombas que nós temos a variação de um para o outro. VAP. Será, Gabriel? Eu acho que você chutou, mas deu um chutão aí, hein, Gabriel? Chutão bem forte. Liquidificador. Eu não lembro de ter falado liquidificador, não. Mas eu teria que pensar. Chutou de bico. Luiz Fernando, qual que você acha? Deixa eu ver qual que é a opinião do Luiz Fernando. Qual que você acha que é, Luiz Fernando? Geladeira? Não, geladeira geralmente é compressor de pistão. Então, entraria nas bombas de deslocamento. Certo? Não, gente. Máquina de lavar, ele é centrífugo. Lembra que eu falei que da máquina de lavar eu falei com relação da centrifugação. Então, não é a máquina de lavar, não é a VAP. A VAP eu falei que é bomba de pistão inclinado. Bomba de pistão de placa inclinada, ou bomba de pistão inclinado, que fala. Então, não é a VAP, não é a máquina de lavar. O liquidificador é não é o que eu falei, mas está valendo. No caso, o que equivale da axial, gente, pô, lembrar, agora se eu pôr imagem e falar, já sei, quer ver? Eu vou voltar aqui. Aqui no caso, a gente viu lá alguns tipos, né? Bombas centrífugas, aplicação, bombas de injeção de gás, bombas carneiro hidráulico, bombas rotativas. Cadê? Aqui, ó. Bombas axiais. Geralmente está associado com o quê? Com a utilização de hélices. O que que tem uma hélice em casa que você usa no verão? Hein? O ventilador. É o ventilador, é. Uai, ventilador que tem fluxo axial. Lembra? Ó, eu tinha mostrado anteriormente em compressores a de fluxo Eu já radial. sabia, Thiago. Eu só tava testando só. Ah, que belezinha. Vou testar você semana que vem. Era só pra testar se você estava ensinando direitinho, Thiago. Beleza. Nossa, quero ver quando pegar vocês ao vivo e a cores. Nossa.
Vamos ver. Seguinte. Então, agora que todo mundo estava querendo me pregar uma peça, né? Aí nós conseguimos ver aqui as de fluxo axial, né? As bombas axiais, que elas você vai perceber que ela é igual ao quê? Um outro exemplo que eu falei é a hélice do navio, né? Elas são axiais. As hélices do navio ali, geralmente de barco, né? Pessoal que gosta de andar no rio, lembrar que você vai perceber que a hélice do motor do barquinho é uma bomba axial, então ela impulsiona o barco, ela não gera pressão, ela empurra o barco. Né? É igual no caso uma turbina de avião que não é para gerar energia elétrica, é para empurrar o avião para ele voar. No caso, na água, para empurrar o barco, que o mais costumeiro são axiais. E no caso das radiais, são as chamadas bombas centrífugas, que daí, se a gente perguntar, nós teremos o quê? A máquina de lavar, que tem um exemplo de um mecanismo que funciona com o mesmo princípio da bomba centrífuga. Não é igual. É o mesmo princípio. Por quê? Quando a máquina de lavar gira, você tem o princípio da energia centrífuga. Ok? Aí, no caso, só lembrando desse princípio da bomba centrífuga e da bomba axial. Agora, já sabendo, lembrando o que era radial, o que era axial, pergunto para vocês, qual desses três tipos aqui vai me dar maior pressão, maior recalque? Qual me dá maior altura manométrica de pressão dessas três bombas? Radial, axial ou mista? Hein? Ó, agora tem gente que está mais esperta aí. Legal. Radial, me dá maior pressão. Consequentemente, eu vou ter a maior vazão vai ser na radial também? Qual é a maior vazão? Onde eu tenho maior vazão? Radial, mista ou axial? Esperar um pouquinho. Agora ficou mais divergente, né? No caso, a Nicole e meio na dúvida, o Pedro também, Pedro Mendes também acertou. No caso, a maior vazão nós vamos ter nas axiais. Então, a tendência de uma bomba de maior vazão, porém, a pressão que ela gera é mais baixa, é axial. E quanto isso, nas radiais você vai ter o inverso. Lembrando que nessa nossa aula da classificação, nós tivemos lá mostrando, por exemplo, a variação. Deixe-me ver, que aqui não está mostrando o tipo. Na outra aula da semana passada, nós fizemos o cálculo, né? Não está aqui. Então, não adianta, nem vou conseguir achar. Na outra semana, nós fizemos o cálculo mostrando que quando você faz o cálculo da velocidade específica, lembra? Cálculo do NS na aula passada. Você tem o quê? Você tem que uma bomba radial te dá uma altura maior de pressão com uma vazão menor. E à medida que você caminha em situações diferentes, você vai caminhando para a intermediária, né? A bomba mista, no caso, rotor do tipo Francis, que vai gerar uma pressão intermediária e uma vazão intermediária, enquanto que as axiais vai ser o inverso da radial. Ela vai te dar uma vazão maior e uma pressão menor, ok? Então, ela trabalha mais com a questão da
vazão. Então, vazão maior é da axial. Ok? Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta associando características, aí vocês fiquem espertos para não errar, né? Na axial, alta vazão e baixa pressão. Na radial, alta pressão e baixa vazão. E na mista, eu tenho pressão e vazão intermediárias. Ok? Por isso que eu perguntei dos extremos. Tá bom? Então, não deixem de repassar, porque eu posso fazer perguntas relacionadas ao cálculo daquelas fórmulas. Tá? Nós temos duas fórmulas. Número de Reynolds, que eu passei em uma aula, tá? Num outro material, que eu ainda não juntei o material dos conteúdos, eu vou juntar posteriormente. Então, eu tenho que... Você tem o cálculo do número de Reynolds associado ao tipo de escoamento, certo? E você tem a velocidade específica, que é o NS, associado com o tipo de bomba. Por quê? Porque dentro de bomba hidráulica vai ser muito importante o que nós falamos sobre escoamento e sobre tipos de bombas. Então, eu falei do principal, que são radiais e axiais aqui, essas três, e a mista no meio. Porém, nós temos vários tipos de bombas, né? Eu até vou sair daqui, lembrando que, igual o Gabriel falou da VAP, quer ver? Tem uma parte aqui interessante. Vou mostrar para vocês que dentro da parte de compressores, a gente viu que tem várias que a gente pode utilizar a classificação, né? Tá. Aqui no caso, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo da bomba de pistão de placa inclinada, que eu mostrei para vocês, que nesse caso, eu falei em compressores, porém, em bombas, tem as bombas seguindo o mesmo princípio, que é o caso da VAP. As bombas de pressão de água, isso para quem assistiu o vídeo lá de compressores do laboratório, vale para bombas também, tá? Aquele vídeo de visita do laboratório que eu fiz. Tá? Aquele lá vale também. Porque dentro dos tipos de bombas, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Bombas de palhetas, essas bombas de palhetas também tem, ó, no caso de compressor, mas tem em bombas também. Tem bomba de palheta, tem aquela de pistão de placa inclinada, tem uma outra aqui, quer ver? Tem uma outra que é do tipo, quer ver? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. O tipo de bombamento. Aqui. Deixa eu colocar na outra janela aqui. Ó. Então, eu tenho lá vários tipos de bombas, né? Que a gente falou, ó, bombas de movimento alternado e rotativo, movimento alternado e rotativas. Movimento alternado, isso nós falamos de bombas de deslocamento direto, né? Por quê? Porque a gente falou deslocamento direto e as cinéticas. A de deslocamento direto, nós temos justamente aqui a que funciona com êmbolo, né? Que eu falei que funciona igual ao compressor. Diafragma tem um princípio semelhante ao que a gente tinha do diafragma de compressores.
é a peristáltica, que nós falamos. A de engrenagem, ou uma boa pergunta é, onde é utilizado uma aplicação comum que eu falei, de bomba de engrenagem? Até no vídeo do laboratório eu também falei. Bomba de engrenagem, onde é utilizado? Vamos lá. Onde é utilizada a bomba de engrenagem? Olha o pessoal pesquisando, ninguém lembra de cabeça, né? Então, a bomba de engrenagem, ela é muito utilizada, o quê? Uma das aplicações dela é bomba de óleo para motor de carro, certo? Então, a bomba de óleo de motor de carro é muito comum utilizar bombas de engrenagens. Em algumas instalações de pequeno porte de pressão de óleo, você também utilizar bombas de engrenagens, ok? Então, bomba de engrenagem, ele vai aqui, ó, sucção e descarga. No caso aqui, o recalque. E, no caso, lembra, uma outra pergunta, qual que é a diferença básica? Como que eu posso explicar, por exemplo, se eu estou falando em bombas e compressores, qual que é a diferença entre bomba e compressor? Quem lembra? Bombas e compressores. Vamos ver lá, qual que é a diferença entre bombas e compressores? Não, Pedro. No caso, seja compressor ou bomba, sendo de fluxo, vai ter fluxo contínuo. E no caso, sendo compressor ou bomba de pistão, é fluxo intermitente. Então, não. Toda a mesma classificação, tem muita coisa que você utiliza para compressores, que a mesma classificação, na maioria das aplicações, você consegue cair na mesma classificação em bombas. Então, tanto que a gente fala compressor de palheta, bomba de palheta, compressor de pistão de placa inclinada, bomba de pistão de placa inclinada. Aí você tem as classificações que batem, diafragma de pistão, ou no caso de êmbolo, certo? Aí a diferença é outra coisa que diferencia. Quem lembra? Qual que é a diferença de bomba para compressor? É o negócio de fluido lá. Os dois trabalham com fluido. Que tipo de fluido? Aí você tem que me explicar. Compressor, todos trabalham com fluido. Compressor e a bomba trabalham com fluidos. Se você pensar na física, o que é um fluido? Então, toda coisa que tem um escoamento é um fluido. Escoamento de ar, de água, de vapor, de esgoto, de sei lá o que mais. Qual que é a diferença? Eu quero saber o negócio lá. Qual que é o negócio lá que faz a diferença de compressor para bomba? Hein? Vamos lá, ninguém vai responder, tá todo mundo querendo procurar na internet, né? Então, no caso, vamos lá. Falar já para vocês, então, já que o pessoal não está lembrando. Simples. O mais básico que pode começar. Compressor, se você falar nas aplicações mais básicas, compressor, o mais comum é o compressor de ar. A bomba mais comum é de água. Aí você, opa, então é um para ar, outro para água? Quase. Por quê? O compressor pode ter para vários tipos de gases.
e as bombas para vários tipos de líquidos. Aí você fala, então um é para gás, outro é para líquido. Por quê? Porque os compressores, como o próprio nome já diz, trabalha com fluido compressível, que pode ser comprimido, que aí se encaixam os gases. E as bombas trabalham com fluidos incompressíveis, como exemplo, os líquidos. Porque o ar eu consigo comprimir, a água não consigo comprimir. Então você consegue pressurizar a água, mas não comprimir a água. Agora, o ar, você consegue pressurizar o ar comprimindo-o num reservatório, certo? Então, você consegue colocar, vai colocando mais ar em um mesmo reservatório. Agora, líquido, não. Você pode enviar um líquido para uma certa altura. Você vai acumular uma quantidade de líquido, que aquele líquido, no caso, a água, um reservatório, por exemplo, a caixa d'água da Copasa no alto do morro. Então, tem que ter uma bomba que vai jogar água lá para cima. Mas você não consegue aumentar a pressão da água dentro de um reservatório. Ele já encheu, encheu. Acabou. Pronto. Então, encheu o reservatório, encheu o reservatório. Você não vai conseguir fazer igual o reservatório de ar, que você encheu de ar, aí você vai aumentando a pressão dentro do reservatório, entendido? Por isso daí que é fluido compressível e fluido incompressível. Então, a engrenagem, por isso que eu lembrei. Por quê? Quando você tem uma bomba a bomba, no caso, trabalhando com fluido incompressível, por isso que você não consegue, a saída aqui é chamada recalque. Por quê? Porque você não comprime. Essa descarga não é igual o ar que sai sob pressão. Aqui você vai empurrando o fluido de uma forma que você consegue elevar ele numa certa altitude. Quer dizer, você consegue gerar uma pressão de recalque, que é o quê? Está relacionado com qual a distância ou qual a altitude que você consegue enviar aquele fluido. Ok? Então, prosseguindo com os tipos de bombas, antes tinha falado das peristálticas, depois as rotativas, no caso, bomba de engrenagem, certo? Mostrando aqui uma foto com uma bomba em corte. Aqui é uma bomba, essa bomba é industrial, não é de motor de carro, ela é diferente. A do motor do carro, ela não tem a carcaça, porque a própria carcaça dela ela é montada no bloco do motor do carro. E depois a gente entrava nas bombas cinéticas, que foi a aula da semana passada, né? Que é as bombas centrífugas, lá dentro tendo a parte de radial, mista e axial, carneiro hidráulico, de injeção de gás. Aí, no caso, nós falamos da centrífuga, né? Que usa a força centrífuga. Você tem um rotor aqui que funciona, né? A força centrífuga, ó, rotor aberto, tem outros tipos de carcaça fechada, vários estágios, né, para aumentar a pressão, elevar a pressão do rotor da bomba, para você conseguir maiores pressões, certo? Tipos de bomba centrífuga. O carneiro hidráulico, ele é muito interessante. Talvez eu vou passar para o segundo trimestre, eu vou passar um trabalho sobre bombas. No início, eu estou segurando porque nós vamos passar o trabalho assim que começar para o terceiro trimestre, para não ficar muita coisa para esse. Porque tem muita gente que não entregou o trabalho de compressores, e eu vou ver conforme for, a gente vai fazer um trabalhinho aí bem interessante. Certo? De injeção de gás, bombas cinéticas, né? E a gente falou do radiais, mistas e axiais. Não esqueçam das fórmulas, tá? Que é a fórmula do Reynolds e a fórmula da velocidade específica. Aí depois eu vou só voltar e assistir as aulas anteriores, tá bom?
No caso... Certo, pessoal? Então, no caso, o que a gente viu da parte de bombas é isso daí. Nós temos os tipos de bombas, classificações, características de funcionamento, tipos de estações de bombeamento. Aí eu vou passar, vou dar uma revisada no material lá, ver o que está faltando e vou lançar para vocês, deve ser hoje à tarde. Eu devo passar para vocês lá, tá? E, no caso, qualquer dúvida, tem o nosso atendimento também. Se alguém precisar, me avisa lá que eu abro a sala. Que aí, no caso, para o segundo e terceiros anos, como a procura é mais baixa, aí eu espero, se ninguém procurar, às vezes eu até posso abrir lá, fico esperando, mas se alguém precisar, manda mensagem lá no WhatsApp, eu já abro a sala, aí fica pronto. Tá bom? Pessoal, queria agradecer a atenção de vocês aí e fico disponível para dúvidas que tenham ficado para trás aí. Ah, lembrando que o número de Reynolds e velocidade específica, todos os dois são 100 unidades, tá? Quando você calcula, esse é um caso específico, é uma exceção do que a gente estudou em metrologia, de você apresentar um número com unidade. Então, pode ter uma resposta lá de algum cálculo, se tiver unidade, está errado. Porque tanto a velocidade específica é um cálculo que gera um valor sem unidade, quer dizer que é um valor adimensional, tá? Só deixa pode acontecer alguma coisa aí, alguém pode tentar te enganar lá no questionário, mas não caiam nessa, tá bom? E aí eu fico à disposição para alguma dúvida. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e estou aqui à disposição.